Oi, minha gente, boa tarde, boa noite em Lisboa, Portugal, e boa tarde no Brasil, São Paulo, Brasil. Agora são as 7 da noite, hora de Lisboa, e são as 3 da tarde, hora de São Paulo. Bem-vindos todos nesse webinário da Iron Forex, onde vamos estar vendo o que são os padrões de continuação, que vem sendo o quinto grupo de padrões que tem que ver com os padrões de preço. Temos visto em webinários passados que tem diferentes jeitos de leitura de gráfico. Tem o que é o price action, com o qual nós podemos ter leitura de diferentes movimentos do preço, e temos o sistema de canais que aplica quando temos uma maior quantidade de velas ou castiçais japoneses, dentro dos quais temos 5 grupos de padrões. Temos o que é uma tendência alça, uma tendência baixa, movimento lateral, padrão de reversão, e temos o padrão de continuidade. Eu vou arrumar aqui um pouquinho a câmera que estava torta. Ok. Então, hoje vamos ver o quinto grupo, que tem que ver com os padrões de continuidade. Antes de começar, vamos voltar à apresentação, onde eu vou falar sobre o aviso de risco. Os nossos produtos são negociados com margem, possuem um alto nível de risco e é possível perder todo o seu capital. Isso acontece quando o trader, a pessoa acumula muita perda, uma perda muito grande. Então, o broker pode fechar todas as posições, aun quando nós não temos fechado elas, mas se o flotante é quase igual que o capital que nós deixamos na conta, então pode fazer o que é um trade out por margin call, ou o que é queimar a conta. Para evitar que isso aconteça, para o qual eu aconselho o que são os 5 conselhos de proteção e conservação do capital, porque a máxima de trading não é ganhar dinheiro. Esse é um efeito secundário, mas a máxima é a money preservation, ou que é a preservação do capital, do dinheiro. Para isso, o primeiro conselho é pratique em demo, pratique um simulador. Condições reais do mercado real, mas com dinheiro fictício, que tem 2 jeitos de aprender. Um bom e um ruim. O bom é os erros que nós façamos. Não tem um custo monetário, não custa dinheiro, tá? E o jeito ruim é com o qual sim perdemos dinheiro real, com o qual é aprender com sangue, porque seguramente isso tem sido dinheiro que pode ser dinheiro logrado com muito trabalho, tá? Então, por isso é que eu aconselho praticar com uma conta demo, com o mesmo profissionalismo que um piloto comercial se treina em um simulador de voo. A conta demo sempre deve estar presente, porque é através de uma estratégia que já funciona, testada com backtesting na demo, que passamos essa estratégia real quando nossa expectativa de trading já seja positiva, tá?
E então, a real, só passamos as estratégias que já são previamente testadas. E a conta demo está sempre presente porque é através da qual é o campo de aprendizagem, de experimentação, para provar novos indicadores, ferramentas robóticas ou inteligência artificial. E só até que está testado, então passamos a real. Então, a gente que está vendo esse webinário não tem por que perder dinheiro, porque aqui o treinamento é em demo, tá? Não tem bons traders ou maus traders, o que tem são traders treinados e não treinados. Então, eu invito a gente a se treinar em demo para quando já seja lucrativo passar a real. Número 2, que você tenha uma boa gestão de risco, uma boa administração da máxima perda, do paro de perda, o que é o stop loss. Não só deixando ele com a possibilidade de perder como máximo o 1% do total do seu capital por posição, sem que você possa mover ele, e não especificamente através de um trailing stop, mas manualmente, para você se proteger, porque isso é uma arte marcial. Tem que ter movimentos de proteção, tem que ter movimentos de ataque. Então, a proteção é o jeito com o qual você vai movendo o stop loss até que você possa blindar a posição, que é quando você já tem um lucro, certo lucro na posição, mas você blinda ela em zero. E a possibilidade de perda fica zero. Então, isso já dá para você muita vantagem, porque já não tem possibilidade de perda e você tirou o risco do mercado com suas próprias mãos. E se o mercado revertesse, então você já não tem possibilidade de perda. Não só isso. Pouca gente sabe que o stop loss não funciona só para proteger de uma possibilidade de perda, também serve para proteger um mínimo de lucro. Quando a posição tem avançado suficiente, você pode proteger um mínimo de lucro e não é nada despreciável, porque muitos traders, incluído eu, somos consistentemente lucrativos por proteger esse mínimo e também apontar para lograr um bom lucro, uma boa RR, uma relação risk-reward de 1 a 2, 1 a 5, 1 a 10. Então, sim, mas comece com garantizar que você, nas posições que possa blindar, já não tenha a possibilidade de perda. Tá? Terceiro conselho, baixe o alavancagem. O mercado Forex é em si mesmo já um mercado triplo alavancado, onde o primeiro alavancagem é o PIB. Isso quer dizer que o PIB, que é o quarto dígito depois do ponto, é um micro movimento do preço. Então, de micro movimentos do preço, você pode ganhar ou perder. Depende também do alavancagem número 2, que é o tamanho da posição que você coloca. Onde, se você coloca um microlote, o PIB tem um valor de 10 centavos. E um mini lote, o PIB tem um valor de $1. E um lote standard, geralmente, o PIB tem um valor de $10. A favor ou em contra. Então, tem que tomar isso em consideração para também ter uma boa gestão psicológica e não ficar estressado porque eventualmente possamos perder uma quantidade maior de dinheiro em caso que as coisas não vão como nós quisemos.
Então, tem um triplo alavancagem, que é o que o broker dá para você, que pode ser um a 20, um a 50, um a 100, um a 500, um a 1000, até, em alguns casos, pode chegar até um a 3.000, em alguns casos. Então, baixa a alavancagem que o broker dava para você de 1 a 25, 1 a 30, porque se você gosta de escrever o que eu vou dizer, o seu risco, sobretudo inicialmente, é diretamente proporcional à alavancagem que você use. Por favor, escreva isso. O seu risco é diretamente proporcional à alavancagem que você use. Então, se você está operando com o máximo alavancagem, você está operando também com o máximo risco. Então, eu aconselho usar um a 25, um a 30, que é o máximo alavancagem autorizado pela FCA, que é a Comissão Reguladora da Europa, para os brokers baseados na Europa, para os traders que estão começando a fazer trading. Tá? Quarto conselho, não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital por posição, o qual é uma aproximação conservadora, sabida e inteligente. Porque se você perde 1% do total do seu capital como máximo por posição através do stop loss, isso é relativamente fácil de se recuperar. Eu aconselho a gente ler um livro que se chama o Price Action, Trading Secrets, do Rainer Theo. O escritor se chama Rainer Theo. É um jovem trader de Singapura que um livro sintetiza um sistema de price action bastante simples de ler, mas na página 72 ele fala de quão difícil é recuperar uma conta dependendo do porcentagem da perda que nós tenhamos na mesma. Então, o sistema preventivo para evitar a perda é a melhor solução para não ter perdas demais e que se converta, ou seja, uma perda praticamente impossível de se recuperar. E o quinto conselho é não coloque muitas posições ao mesmo tempo, sobretudo no começo. Isso é como aprender a jogar xadrez. Quando estamos aprendendo, você não joga muitos jogos ao mesmo tempo, porque possivelmente você vai perder em tudo. Você se concentra e vai aprendendo estratégias para ganhar. Então, o mesmo é o qual eu aconselho aqui. E se você segue disciplinadamente e com paciência esses 5 conselhos, fica muito difícil que você caia em uma situação de trade out ou de margin call, ok? Esses produtos podem não ser adequados para todos e você deve garantir que entende os riscos envolvidos. A ascensão de responsabilidade, as informações nesse webinário devem ser consideradas conselhos de investimento e não como uma recomendação. Para começar, nós não somos, a Iron Forex e o instrutor Carl Praz, não somos responsáveis de qualquer perda que você possa ter real, porque o primeiro conselho que estou dando é pratique, entenda, tá? Mas também é importante enfatizar que todo o material apresentado nesse webinário é estritamente educacional e não é nenhum conselho de trading, tá? E a redistribuição desse material fica estritamente proibida porque tem direito de autor. Tá. Vamos lá com os padrões de preço.
dependendo do número de velas que nós estemos, com os quais nós estamos trabalhando, isso vai fazer que se são poucas velas, vamos estar trabalhando com price action. E se são muitas velas, umas 30, 40, 50 no gráfico, então vamos usar o que é o sistema de canais. O preço sempre se move em canais, mas tem padrões que nós podemos detectar, reconhecer para poder ver quais podem ser os próximos movimentos que façam o preço e poder aproveitar essa vantagem que temos sobre o mercado ao momento que este se faz mais predicível, tá? Temos 5 grupos, como eu falava no começo desse webinário, de padrões de canais. Temos a tendência alta, que já vimos, a tendência baixa, que já vimos, o movimento lateral, os padrões de reversão que nós vimos semana passada, e essa semana estamos falando dos padrões de continuidade. Como podemos diferenciar, por exemplo, o padrão de reversão de um padrão de continuidade? Bom, o padrão de continuidade geralmente acontece dentro do canal, que pode ser um canal alça. O preço faz uma espécie de consolidação, que geralmente se traduz em um triângulo. O rei dos padrões de continuidade são os triângulos. E vamos ver isso hoje. E eu acho que você vai ficar enamorado dos padrões de continuidade, porque eles aumentam as suas possibilidades de assertividade no trading em uma porcentagem muito alta. Se combina com a tendência alta ou a tendência baixa e tem características, tem particularidades que fazem desse padrão um padrão muito bom para fazer trading. Eu preciso fazer uma correção tecnológica, um momentinho. Desculpe, já estou de volta. Então, que é o que vamos fazer? Vamos ver quais são esses padrões de continuidade, onde o rei dos padrões de continuidade é o triângulo.
Quando estamos falando dos padrões de preço, tem esses dois tipos. Então, eu estava falando o que é o padrão de continuidade, geralmente acontece dentro do canal, nesse caso, canal alça. Tá? Quando é um padrão de reversão, ele acontece fora do canal. Então, já quando está fora do canal, é quando começa a confirmar essa reversão. Então, hoje estamos falando dos padrões de continuidade. Tem diferentes tipos de triângulos. Vamos ver quais são esses padrões dos triângulos. Ok. Aqui. Ok, temos padrões maiores de continuidade. Vamos ver isso aqui no gráfico e eu vou estar seguro que você está vendo essa apresentação. Tá. Então, temos o que é o preço vai um certo caminho, uma tendência à alça, tá? Vai subindo. É que estou chamando a câmera para enxergar melhor aqui nesse lado. Vamos ver se me segue. O preço faz uma pausa e dependendo se ele quebra para cima, então vai ser de continuidade. Se ele quebra para baixo, vai ser um padrão de reversão. Soa simples, mas precisa de treinamento. Nós temos um reto que você possivelmente tem experimentado. Quando o gráfico ele chegava até um ponto, era difícil saber se ele ia continuar na mesma direção. Quando já temos o último preço, então gente conhecida pode falar: olha, Carlos, mas era lógico que isso ia continuar descendo. Tá? Não era lógico. Uma vez que você vê o gráfico que para onde ele foi, bom, já é, mas no começo para o trader ele não tinha visto para onde ia do jeito exato. Então também precisa a paciência para não ficar enjoado se as pessoas de pronto falam que o trading é muito simples. Não é. É uma arte. Precisa um treinamento e vamos nos estar treinando no trading de por vida. Isso é um trabalho de treinamento de vida e o propósito é ficar sendo um melhor trader cada dia. Então, vamos ver aqui como é que se faz o primeiro triângulo, que é a bandeira. Tá? Geralmente, olha, aqui nós temos uma tendência alça, uma linha de tendência alça, uma linha de retorno, tá? E o preço faz o seguinte. Então, parece que está fazendo um oco, não é? Aqui você tem o ombro
cabeça, ombro. Mas algo que eu tenho visto através da minha própria experiência é que oco que não quebra realmente para baixo, nesse caso, esse oco de alça baixa, fica bandeira, se volta bandeira, tá? Então, não é garantia que ele vai quebrar, nesse caso, para baixo, mas faz o seguinte, faz uma espécie de linha de tendência baixa, mas também tem uma linha de tendência à alça. E aqui é onde ele se volta uma bandeira. A bandeira não é garantia que vai quebrar na direção de alça, mas como nós já tínhamos uma tendência à alça, tem altas probabilidades de que isso também quebre para cima. Então, geralmente, quando nós vamos colocar uma posição, tem dois jeitos para colocar a posição. Pode colocá-la de um jeito, vamos dizer, agressivo, e tem também um jeito, vamos dizer, conservador, tá? Então, o agressivo é quando você coloca a posição antes de que quebre, mas onde você sabe que tem altas possibilidades de que vai quebrar, e o quebramento da linha superior volta-se a confirmação de que vamos na direção correta. O jeito conservador é quando você espera até que ele quebre e então você entra. Qualquer dos dois tem vantagens e desvantagens, então tudo depende do seu estilo de trading. Então, eu tenho uma linha acima, uma linha para baixo, o vértice, que é o ponto onde essas duas linhas se juntam, e então o preço quebra para cima. Tem três características dos triângulos que são muito importantes, porque você vai adorar. Vai adorar qual predicível pode ser o mercado. Por exemplo, o Warren Buffett, ele é conhecido como o oráculo de Omaha pela gente que não sabe de trading, porque ele pensa, olha, esse cara, todo o que ele diz converte-se em algo real. Mas o que ele tem a seu favor é que ele faz a sua tarefa. Então, escreva, por favor. Todos os traders que fazem a sua tarefa têm mais possibilidades de lucro, de sucesso. Então, a colocação das linhas de regressão linear, a linha de tendência, a linha de retorno, toda essa tarefa é muito importante para aumentar as suas possibilidades de lucro. Agora, a seleção da temporalidade que você vai usar também é muito importante, porque cada uma também tem vantagens e desvantagens. Se você trabalha com temporalidades rápidas, você faz sua tarefa, mas a tarefa não dura muito, porque as condições do mercado trocam rapidamente. Mas se você usa gráficos de 4 horas ou de um dia, a tarefa fica mais tempo, e isso dá também para você vantagem do segmento dos gráficos que você está monitoreando. Então, quais são as três características dos triângulos? Número 1. Uma vez que você tem um triângulo,
ele vai quebrar 3/4 partes do seu corpo. Quando o preço está no meio de um triângulo, de um movimento lateral, não é que o preço não esteja fazendo nada, está acumulando energia. Uma garantia que o mesmo Charles Dow falou faz 100 anos atrás, é que uma garantia quando o preço está num canal lateral ou um triângulo é que vai quebrar. Não sabemos exatamente quando e em que direção, mas vai quebrar, tá? Por quê? Porque o preço é material volátil. Não gosta dos movimentos laterais, não gosta dos triângulos, porque fica cada vez mais comprometido, mais apertado, então quebra, ok? Então, número 1, vai quebrar 3/4 partes do seu corpo. Número 2, quando quebra, ok? Isso vamos ver no próximo diapositiva. Quando ele quebra, o longo do triângulo é muito possivelmente a distância que ele se vai mover na mesma direção. Então, isso facilita o uso do take profit, do máximo lucro? Sim. Então, esse pode ser uma aproximação conservadora, uma aproximação inicial de um take profit inicial, tá? O longo do canal. 3, o vértice, que é o ponto onde se unem essas duas linhas, dá o tempo que possivelmente o preço vai demorar em chegar a esse preço. Então, fica muito interessante, porque, olha, se estamos trabalhando no gráfico de um dia, tá? E então, aqui é o dia de hoje, que é junho 13. Então, quebrou aqui e acontece que o vértice está no 30 de junho. Então, você pode dizer, olha, se o preço quebra, muito possivelmente vai estar nesse nível para o 30 de junho. Então, acontece que o 30 de junho o preço chega não só a esse ponto, chegou um pouco mais para cima. Tá? Então, a gente, para quem você falou, diz, olha, o Carlos está fazendo um trading fantástico, ele é o oráculo do México. Eu sou o Carlos, estou transmitindo desde a cidade do México, também sou brasileiro, a descendência do lado da mãe. Então, olha, ele é o oráculo do México. Não é isso, é que eu faço a minha tarefa. É que se você faz a sua tarefa, você pode ficar o oráculo de Lisboa, o oráculo de São Paulo, tá? Oráculo é o que prediz o futuro. Então, isso é a vantagem que o triângulo pode dar para você. Não só isso. Tem 3 diferentes tipos de triângulos que você pode ver quando eles aparecem e podem aumentar notavelmente a predictibilidade do preço. Esse primeiro que estamos vendo aqui é a bandeira. Inicialmente, quando a bandeira está assim, você tem uns 60% de possibilidades que o preço quebre para cima, 40% para baixo. Quando o triângulo é ascendente ou baixista, as probabilidades aumentam. Então, eu invito a gente a não ficar enamorado do ativo, mas ficar muito atento da predictibilidade do mercado, porque isso é o que dá vantagem para você, e isso é o que
vai fazer de você o melhor trader. É a predictibilidade do ativo, não o ativo em si mesmo. Tá? Agora, que é o que acontece aqui? Qual é a anatomia de uma bandeira? Olha, eu vou mostrar. A anatomia de uma bandeira é um canal alcista que está topando, esse é o canal à alça, que está topando com um canal abaixo. Mas como previamente nós já tínhamos uma tendência à alça, isso tem mais possibilidades que quebre para cima que quebre para baixo, tá? Então, mais a confirmação de quem ganhou, geralmente temos no momento da quebra. Por isso é que, no momento, você pode ver muitos exemplos de quando isso acontece. Nesse ponto de quebra é onde aparece, geralmente, castiçais gigantescos, marmosos, onde todo mundo entrou, porque está dando sinal de quebra nessa direção. Tá? Então, isso é o que podemos aproveitar. Os marmosos, a mais baixos tem o marmoso alça, mais campo temos, mais área temos para gerar lucro, e ao mais alto que tem o marmoso vermelho, que é a castiçal gigantesco para baixa, então também vem sendo um bom sinal para entrar em curto. Ok, então temos aqui, essa é a bandeira que faz essa formação que nós vamos aproveitar no momento que ele quebre. Tá? Agora, temos o segundo tipo de triângulo, que é o triângulo alça. Aqui, qual é a anatomia desse triângulo? É um canal lateral que está topando com um canal à alça. Quem vai ganhar? Geralmente é o canal à alça, porque você tem uma tendência à alça. Mas, olha, quando você tem um topo ou um fundo muito forte, geralmente, esse é psicológico, não é que ele exista fisicamente, e tem que ver, geralmente, com um número fechado. Quando o euro-dólar ficou no nível de 0,98, esse valor daqui era de um dólar por um euro, que é quando eles ficaram com o mesmo valor e depois o euro voltou a tomar vantagem sobre o dólar. Então, fez uma bandeira alcista. O que acontece aqui? Vamos ver qual é a psicologia que acontece dentro de um triângulo. O preço desce e, com isso, faz o longo do canal. Sobe a 1, e aí é quando todos os compradores vendem, porque eles falam, olha, já foi longe demais, tá? Já ficou até 1, vende. Mas a gente não vende tanto e compra outra vez. Chega a 1, vende, 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 mas não tanto. E aqui é quando o preço tem ganhado energia
que você pode calcular através de Fibonacci. O Fibonacci nós vimos faz 2 semanas atrás, onde estamos vendo a energia que o preço está ganhando no triângulo alto. Porque o último retrocesso geralmente é o que tem um valor de 0,618, ou nesse caso 6,18, proporção à energia de quebramento de 13,82. Então, as possibilidades de lucro aumentam substancialmente. Se o preço quebra a linha de tendência, automaticamente você está no momento lateral, possibilidades de lucro 50-50, 50-50, então aí não é um bom cenário, um bom território para a colocação de posições. Então, aqui você tem 70-30 de que isso vai quebrar para cima, e uma vez que quebra para cima, tem 90-10 que isso vai continuar subindo. Então, são os triângulos um bom indicador para colocar posição, se são. Também podem ser aproveitados de um jeito agressivo ou de um jeito conservador. As características do triângulo aplicam aqui também. Quebra 3/4 partes do corpo, desplaça-se o longo do triângulo, que é o longo do canal, para cima, e no momento do vértice é quando ele geralmente chega a esse preço. Não é que sempre vai chegar do jeito exato, mas pode ser que chegue antes, depois, mas é um bom parâmetro para nosso take profit, se nós estamos usando o take profit em lugar do price action, por exemplo. O mesmo é o que nós podemos aproveitar num triângulo baixista. Eu vou mostrar no gráfico do dólar-peso como é que nós podíamos ter aproveitado a estratégia do triângulo baixista. Aqui é o mesmo. Nós temos um canal baixista que topa com um canal lateral. Mas como nós já tínhamos um movimento abaixo, então tem altas probabilidades que ele vai continuar para baixo. As características são as mesmas, quebra 3/4 partes do seu corpo, o que se vai desplaçar, que se vai mover nessa direção é o longo do canal para baixo, e o vértice marca a temporalidade, o tempo que vai demorar, possivelmente, a que o preço chegue a esse nível. E não tem que ter castiçais muito fortes, mas a formação chega a esse ponto. Então, essas são as ferramentas que vão fazendo de você um bom trader. Vamos estudar o passado. Eu vou mostrar como é que nós podemos nos treinar fazendo backtesting. Olha, o backtesting é quando vamos deselecionar esses dois flechinhas que temos aqui, com F11 fazemos esse gráfico mais grande. Eu vou pôr aqui o estudo de linhas e agora vou mostrar
triângulo número 1. Esse daqui. Ficou muito longe, né? Ficou comprido demais, mas isso é para eu mostrar como é que ele quebrou e como é que tem um jeito muito prático, muito engenhoso para eu calcular o longo do canal e ver como é que ele pode chegar a esse ponto. Com a linha de tendência, você mede o longo do canal, vai tomar ele para baixo, ok? Colocamos a linha do longo do canal aqui e vemos como logrou o longo do canal tempo muito atrás do vértice do triângulo. Depois ele fez outro triângulo aqui. Quebrou ele e foi novamente o longo do triângulo para baixo. Então, é como uma escada. Vai descendo nessa escada. Depois teve uma maior volatilidade e quebrou ainda mais para baixo. Mas esses dois triângulos quebraram de um jeito muito exato para baixo. Então, você pode usar esses triângulos em tendência alta ou tendência baixa e funcionam muito bem, ok? Agora, aqui eu estou mostrando quebramentos que já aconteceram. A gente pode pensar, oi, cara, mas por que tem de sentido? Que nós buscamos ao praticar com movimentos passados do mercado, que você familiariza a sua mente com esses padrões para poder detectar eles a tempo e você poder aproveitar os movimentos que vêm à continuação. Ok? Vou voltar para a apresentação. Espera aí. Aqui, foi para cá. Vamos fazer um new share aqui. Pronto. Agora, tem outro tipo de triângulo, que é a cunha em espanhol, o hedge em inglês, em português. Boa pergunta. Aqui, o triângulo fica assim. São dois canais baixistas ou dois canais à alça com diferente ângulo que faz que se apresente esse tipo de triângulo, ok? Aqui tenho eu dois canais abaixo. Esse vai com esse ângulo daqui. Espera aí. Tem esse canal topando com esse canal de um ângulo diferente. Agora, também parece um oco. Olha, aqui tem o ombro, cabeça, ombro. Se ele quebrasse,
para baixo, então é um padrão de reversão. Mas se ele está procurando, olha, o mercado Forex é um mercado muito reativo. Se não consegue ir para um lado, vai para o outro. Pode ficar um tempo, um momento lateral, mas ele depois vai estourar. Então, os estouramentos são esse tipo de sinais que nós podemos aproveitar para ter maior assertividade. Então, aqui nesse caso, quando nós temos, não é hedge, é wedge em inglês, cunha em espanhol, quando temos um wedge, tem uma norma, uma regra que nós podemos usar. Se o triângulo, o wedge, aponta para baixo, então ele muito possivelmente vai quebrar para cima. E se o wedge aponta para cima, então, muito possivelmente, ele vai quebrar para baixo. Então, isso não é garantia, mas depois da minha experiência, eu tenho visto que 70%, 80% das vezes é como aparece aqui na janela, 20% não é. O bom trader é aquele que está preparado para qualquer situação, que se protege a tempo para aproveitar o movimento. Se o mercado continua na direção correta, seus lucros vão crescer. Mas ele já pode deixar a posição protegida. Uma diferença psicológica de um trader profissional a um trader amateur é a seguinte. O trader amateur possivelmente é aquele que já vai ganhando $100, mas o mercado troca de direção e saca ele em zero. Então ele fica muito enjoado de, olha como é, eu já estava ganhando $100, voltou e sacou-me em zero. Mas é a sua estratégia frente aos movimentos do vento livre do mercado. Você se protegeu. Sair em zero é sair com lucro que você não perdeu. Olha, um trader que de 10 posições, em 9 sai em zero, mas na 10ª ele sai com $100, tem uma expectativa de trading de $10 positiva. Em promédio, se espera que esse trader produza, ele faça $10 por posição, em promédio. Então, a importância da gestão do risco através do movimento do stop loss é muito importante, porque isso é o que facilmente faz de você um trader consistentemente lucrativo, que não quer dizer que você não perca, mas que o cúmulo de ganhos e cúmulo de lucros seja maior ou de perto. O trader profissional é aquele que saiu zero. Vamos pela próxima. Mas não fica enjoado. Não tem involucramento emocional, porque ele sabe que a perda é parte do jogo. Olha, você pode fazer tudo by the book. E ao assim sair zero, ter uma possível perda. Mas que o cúmulo de lucros seja positivo. Isso é muito importante, tá? Então, o que eu vou aconselhar a gente fazer nessa semana? Pratique. A prática faz o maestro, faz o trader. Treinado, é parte do treinamento. Então, eu vou aconselhar você buscar padrões. Qual é o padrão que está fazendo o preço?
Vou voltar à página inicial. Vou pôr esse gráfico através do modelo branco. Posso buscar aqui. Espera aí. Aqui no Forex. Vamos buscar o que é dólar, né? Esse é o dólar peso mexicano. Aqui todo é peso mexicano. Porque a plataforma já sabe que eu estou baseado no México, mas você também pode trabalhar com dólar real brasileiro, tá? E então faça a sua tarefa, veja qual é o padrão atual. Se eu tenho, por exemplo, uma tendência à baixa e já quebrou o triângulo, eu não estou no melhor momento para eu colocar uma posição à baixa, porque eu não tenho vantagem sobre o mercado, tá? Eu posso ver o ouro dólar. Olha, aqui fica muito interessante, porque é onde devemos ver quais são os 4 faces de fraqueza e confirmação de reversão de uma tendência, ok? No tempo que o preço estava topando com a linha de retorno, essa tendência era forte. Quando ela começou a se afastar da linha de retorno, ficou fraca. Temos a violinada, o falho da oscilação, o quebramento da linha de tendência que está acontecendo justo nesse momento, onde, uma vez que essa castiçal feche, então, automaticamente estamos no movimento lateral e, então, vamos ver para onde vai o preço. Se quebra para baixo, vai ser um padrão de reversão. Se quebra para cima, vai ser um padrão de continuidade e possivelmente vai se mover o longo do canal para cima. Já não é um triângulo, mas pode se converter em um triângulo depois. Então, tem que ter muita atenção para saber quais vão ser os próximos movimentos. Faça uma espécie de ranking de qual é o ativo, o instrumento que vai quebrar proximamente, que possivelmente quebre, para você estar no momento correto. Olha, o jeito para aproveitar uma oportunidade é estar no lugar correto, no momento correto e com a preparação correta. Não faça trading real até que você seja lucrativo em demo, por favor. Isso vai fazer que você conserve possivelmente muito dinheiro, tá? Vou deixar esse material aqui. O que tem que ver com os padrões de continuidade, vou apresentar novamente. Quinta-feira, às 7 da noite, horário de São Paulo, que são as 8 da noite, horário de Portugal. O material é o mesmo, mas a apresentação é diferente. Então, eu invito a gente a ver esses webinários que ficam guardados no canal de YouTube da Iron Forex, na página da Iron Forex, para você ver uma e outra vez, para que a mente fique familiarizada com isso e facilite que você reconheça esses padrões no futuro, tá? Meu nome é Carl Praz. Eu mando muitos abraços com muita saudade para toda a gente que fala portuguesa na sua bela cidade, belo país. Vejo vocês quinta-feira. Até a próxima. Tchau, tchau. Até logo.